Boa noite, pessoal. Então, finalizando finalmente aí as reações de Haleto, os mecanismos, né? A parte aí bem detalhada da Orgânica 2, que eu dou a dica de vocês de assistirem as videoaulas mais de uma vez, fazer as anotações de vocês, que vai ser muito importante. Inclusive, vocês vão fazer essa anotação e postar no Classroom para mim, tá? Que vai valer como presença, vai valer também como uns pontinhos aí para vocês. É anotar todas essas aulas que a gente está trabalhando de reação de substituição e eliminação. E hoje, então, a aula de fechamento, que é o seguinte, a gente quer saber como fazer, então, para direcionar essas reações. Então, se tiver uma competição entre reação E1 e E2, eu vou relembrar com vocês lá das competições SN1 e SN2. A gente viu que o que favorecia uma reação SN1 era um nucleófilo mais fraco, pouco concentrado, certo? Solventes polares próticos, que são aqueles solventes que têm aquela interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio, certo? Então, todas essas condições E1 aqui, ó, quando tinha disputa entre reação SN1 e SN2, essas condições faziam com que a reação fosse encaminhada pelo mecanismo SN1, certo? E o mecanismo E1 é bem relacionado. Notem aqui que eu troquei a palavra nucleófilo pela palavra base, de acordo com as nossas aulas passadas, eu já discuti isso com vocês, tá? Vocês podem até utilizar como sinônimo aqui nesse contexto, certo? Então, o que favorece uma reação E1? Baixa concentração da base, base fraca, olha só a base que não tem aquela carguinha negativa, tá vendo? Água, álcool e por aí vai. Solvente polar próticos, né? E aí vale aquela mesma discussão. Então eu posso até falar em condições SN1/E1, são as mesmas condições, certo? E condição SN2 vai ser as mesmas condições E2. O que são essas condições? O contrário daquelas condições SN1 e E1, né? Que é o quê? Aqui a gente já precisa de um nucleófilo mais concentrado, de um nucleófilo mais forte, certo? Que as bases fortes aqui eu até ressaltei as cargas negativas, tá? Uso de solventes polares apróticos, então tem que ser polar, mas não fazer ligação de hidrogênio, que é o caso aqui, ó, que a gente já trabalhou, DMF, DMSO, incluía aqui a propanona também, tá? Um solvente polar aprótico também, como exemplo aqui de direcionar para reações SN2 e E2. Então, resumindo, um haleto, ele pode passar por 4 tipos de reações diferentes, tá? A reação do tipo SN2 e E2, que são as reações mais semelhantes, lembra que são as velocidades que dependem da concentração do nucleófilo barra base, né? E também as reações SN1 e E1, então são 4 reações diferentes, né? Então, imagine no meio reacional, se você não controlar nada, ter 4 reações, 4 mecanismos possíveis, né? Totalmente inviável na prática. Então, o que a gente tem que saber distinguir é o quê? A concentração da base, a força da base e o tipo de solvente. Quando você controla todos esses parâmetros experimentais, aí sim você consegue direcionar a reação para 2 caminhos. Um caminho que é a condição, que são as condições E2 e SN2, certo? Que são as condições parecidas, que são concentrações da base, são as mesmas condições, né? As bases fortes, olha só, o hidróxido, o alcóxido, certo? Solventes polares apróticos, que são aqueles que não fazem ligação de hidrogênio. DMF, DMSO, dimetilformamida, né? Dimetilsulfóxido e propanona, como exemplo aqui. E aquelas outras condições que são opostas a essas condições E2 e SN2, que são as condições E1 e SN1. Então, esse quadrinho aqui, gente, é para a gente fechar mesmo essa questão de direcionamento dessas reações de substituição e de eliminação, né? Então, as condições E1 e SN1 é aquela que você utiliza uma base pouco concentrada, uma base mais fraca e um solvente polar prótico, né? Lembrando que eu ressaltei isso aqui com vocês naquela competição de reações SN1 e reações SN2, eu ressaltei com vocês que a reação SN1, por ela ter aquela possibilidade de formar 2 enantiômeros, ela já não é uma reação que tem uma viabilidade aí técnica muito grande. Então, a gente tem uma tendência de escolher os mecanismos, as condições SN2 e E2 para a questão de maior controle da síntese, tá ok? Então, essa parte é muito interessante, né? E agora, então,
a gente já sabe como direcionar para E1 e E2. Como que direciona uma reação para E2 e SN2. E agora, como que faz, então, se eu tenho essa possibilidade de reação E2 e reação SN2, como que faz para direcionar para o produto de eliminação ou para o produto de substituição? E aí, gente, eu vou até retornar, até copiei aqui dos nossos slides das aulas passadas. Se a gente tem uns aletos primários, né, que é o primeiro exemplo que a gente tem, então, de aletos aqui para a gente discutir essa disputa de reação E2 e SN2. A gente viu que o aleto primário ele é bem reativo em reações SN2, o dimetila e o primário. Só que o dimetila não faz sentido a gente comparar, isso eu já discuti com vocês na aula passada. Mas o primário, se a gente comparar com o secundário e com o terciário, é o mais reativo via SN2, certo? O mecanismo de eliminação, o E2, o primário já é menos reativo. Lembra que forma um alceno menos estável? Então, vamos anotar aí, anota para a gente aí que os aletos primários, o tipo de reação que ele prefere é uma reação SN2, certo? E não E2. E2 forma um alceno bem instável, certo? Então a gente já tem essa questão, né? Lembrando que na reação de eliminação, o que forma um alceno mais substituído é o terciário, né? E o primário, o alceno menos substituído. Então, para aleto primário, a própria estrutura do aleto vai direcionar ele para o caminho SN2, certo? Vai ser o produto, então, majoritário. Tá aqui um exemplo, ó, uma reação aqui do tipo SN2, certo? Onde tem aquele mecanismo por aproximação, abandona aqui o grupo, teve a formação, então, desse álcool. Nas mesmas condições, a gente vai ter a competição com a reação E2, que é o quê? No carbono alfa, a gente tem o abandono do halogênio, no carbono beta, perde-se o hidrogênio, então, no carbono beta, né? E essa eliminação desse hidrogênio leva à formação, então, de um alceno. Só que esses dois aletos aqui, ó, aletos de alquila, são aletos primários. O aleto primário ele leva um produto de eliminação instável. Esse aleto aqui é um aleto mais instável, né? Então, se tiver essa disputa sempre há disputa, aliás, né, substituição e eliminação, se o aleto for primário, o produto majoritário é aquele produto da substituição. Então, esse aqui é o majoritário. Significa que vai formar, pode ser formado um pouco do alceno, mas em menor quantidade. Ok? Então, para aleto primário é isso, né? E aleto terciário, então, se a gente pegar essa estrutura aqui, comparando a substituição com a eliminação, eu até discuti isso com vocês. Gente, o aleto terciário ele é bem blindado, ele não quer passar por reação SN2. Então, se o aleto for terciário, o que ele vai preferir? A eliminação. Olha só, na eliminação, terciário é o mais reativo. Então, para primário, SN2, para terciário, E2. O problema, de novo, aqui é o carbono secundário, né? O aleto secundário. É o nosso problema de novo, como foi o problema lá naquele direcionamento SN1 SN2. Certo? Então, aleto terciário não ocorre SN2. Então, aleto terciário, vamos anotar aí que aleto terciário, o produto majoritário é o produto E2. Certo? Se o aleto for terciário e tiver nessas condições, que é as condições SN2 e E2, vai ocorrer apenas E2. Ok? O aleto secundário, então, vai depender, gente, do impedimento estérico. O que é o impedimento estérico? O impedimento espacial. Lembra que eu falei para vocês que a reação de substituição precisa daquela aproximação no carbono? Se for um grupo muito volumoso, essa aproximação vai estar prejudicada. Então, para favorecer a reação SN2, a gente precisa de uma base, um nucleófilo menor. E para favorecer a eliminação, precisamos, então, de um nucleófilo maior. Depois, no exercício, isso aqui vai ficar bem claro, isso aqui que eu estou falando, tá? Mas nesse exemplo aqui já dá, que é o exemplo do exercício que eu aproveitei,
grupos menores vai caminhar para a ocorrência das duas, né? Tanto E2 como SN2. Só que quanto menor for o grupo, mais ele vai direcionar para a reação SN2. E um grupo volumoso desse tamanho, ele vai conseguir chegar perto de um carbono secundário, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui para vocês, ó. Imagina que seja esse. Vou pegar aqui um bem simples aqui. Um grupo desse tamanho vai conseguir ter esse ataque dorsal aqui. Então, nucleófilos pequenos favorece a reação SN2. Se for um nucleófilo grande, ele não consegue, vai ter apenas a reação de eliminação. Apenas não, né? Vai favorecer a reação de eliminação, certo? Então, base forte e volumosa favorece E2, base mais fraca e menor favorece reação SN2. E aí, gente, a força da base que eu coloquei aqui já é um assunto um pouquinho mais delicado, mas eu vou dar um exemplo aqui bem simples para vocês, para não fazer confusão, tá? Porque a gente já sabe que base forte favorece SN2 e E2, só que dentro dessas bases fortes, tem umas que são mais fortes que as outras, né? É isso que eu estou colocando aqui para vocês. Então, só para não fazer confusão com esse negócio de força de base, eu vou dar só um exemplo aqui para a gente encerrar essa questão. Então, para aleto secundário, vamos deixar como principal fonte aí de direcionamento o volume do nucleófilo, tá? Para a gente não ter confusão, nucleófilos mais volumosos vão direcionar para E2. Nucleófilos menores, vai aí ocorrer as duas reações, né? Mas, dependendo aí, ele vai direcionar mais para SN2. Então, eu vou pegar aqui dois exemplos com vocês. Eu vou até colocar os dois aqui de uma vez na tela. Ó. O mesmo aleto, mudei o tipo de nucleófilo. Todos os dois nucleófilos têm 2 carbonos, né? Então, o tamanho dos dois nucleófilos aqui é muito parecido. Só que nessa primeira reação aqui, com o etóxido, a gente tem o produto de substituição. Vamos anotar isso aqui? Aqui a gente tem uma reação SN2 e formou um alceno. Eu sei que é uma reação, então, nessa condição aqui, né? Condição E2SN2. Aqui o alceno via reação E2, certo? Nesse outro grupo aqui, ó, a gente não tem E2, a gente tem só SN2. Por que isso será, né? Aí é o que eu estou falando aqui, tal da força da base, né? Essa base aqui é uma base mais fraca do que essa. Se vocês lembrarem como que compara a força de base, isso aqui, ó, esse composto aqui, é um álcool. Um álcool, eu posso falar que é um álcool que é um ácido muito fraco. Ele tem uma propriedade de ser ácido fraco. Então, ele forma uma base muito forte. Deixa eu colocar assim, ó, base muito forte. Agora, um ácido acético, olha só, o cara já chama ácido. Então, ele já tem essa propriedade ácida muito evidenciada. Do álcool precisa ser investigada melhor, né? Mas um ácido, então, ele gera uma base conjugada. Esse aqui é um ácido fraco, né? Um ácido fraco a gente pode considerar que forma uma base forte, né? Mas não é uma base, deixa eu colocar aqui, é uma base não tão forte. Então, comparando as duas bases, a gente percebe que o acetato é uma base mais fraca porque veio de um ácido mais forte, certo? Aquela questão de discutir força de nucleófilo, força de base, tá? Então, é uma base mais fraca. Se ele é uma base mais fraca, ele não tem força suficiente para tirar esses hidrogênios do carbono beta, certo? Para ele arrancar esse hidrogênio, tem que ser uma base mais forte, e esse aqui consegue retirar, sim, essas bases mais fortes, certo? Mas essa discussão aqui um pouco mais aprofundada, e eu prefiro que vocês foquem, então, na questão do volume do nucleófilo, ok? Para a reação E1 e SN1, gente, é fácil, tá? Se tiver em condições E1 e SN1, a gente sabe que condição E1 e SN1, o aleto primário não forma carbocátion. Então, se não forma carbocátion, o carbocátion é muito instável, não ocorre nem em E1 nem em SN1.
porque depende de formação de carbocátion. Se for secundário e terciário, ocorre as duas, ocorre tanto E1 quanto SN1. Não tem como a gente fazer esse direcionamento. Aliás, ter jeito tem, né, mas não tem como falar qual vai ser majoritário, porque a velocidade dos dois depende só do aleto e a estrutura é a mesma, né, não muda essa estrutura. Então, mais um motivo para a gente evitar fazer uma reação de substituição do tipo SN1 ou uma reação de eliminação do tipo E1, porque sempre vai ter uma competição então, entre as duas para aletos secundários e terciários, certo? E por último, para a gente encerrar, o efeito da temperatura, gente, é o seguinte: altas temperaturas favorecem reação de eliminação, temperaturas mais baixas favorecem reações de substituição. Aí a explicação disso já envolve um pouco mais de termodinâmica e não é o nosso objetivo aqui para Química Orgânica 2, tá? O que interessa então para a gente é saber as condições experimentais de SN1E1, SN2E2. Se quiser favorecer um pouco mais a eliminação, aquecer mais o sistema, né? E favorecer a substituição, reduz um pouco essa temperatura. Tem um controle de temperatura também envolvido no processo. E aqui o exercício que eu falei para vocês, eu já plotei a resposta aqui da primeira letra, tá? Que é o seguinte, ó. Faça o mecanismo da reação do 1-bromo-octano com o hidróxido de potássio. Aqui eu queria ter colocado para fazer a reação do tipo SN2 ou E2, para você tomar essa decisão, tá? O enunciado ficou incompleto. Então, faça o mecanismo, escolha o mecanismo E2 ou SN2 da reação do 1-bromo-octano. Porque ele é um aleto primário, né? Aleto primário não ocorre E1 ou SN1, só pode ser E2 ou SN2. E agora a gente vai escolher, né? O hidróxido de potássio é um nucleófilo bem reduzido. Aleto primário, vocês vão lembrar aqui que o aleto primário ele é favorecido para a reação de substituição e não eliminação. Então, além de ser um nucleófilo pequenininho, o hidróxido ainda é um aleto primário. Então, o mecanismo é um mecanismo de aproximação. Tá aqui, ó, a hidroxila aproxima, expulsa o grupo abandonador. Por isso que eu coloquei, ó, carbono primário, base pequena. Base pequena leva a reação de substituição, né, do tipo SN2. Então, teve a formação desse álcool. Na letra B, ele já mandou aqui o terc-butóxido. Aí eu já tenho que lembrar que é um nucleófilo mais volumoso, né? Um nucleófilo maior. E aí, com certeza, um nucleófilo maior, um nucleófilo grande, ele é impedido de aproximar, de ter esse ataque dorsal igual a hidroxila tinha, né? E aí, nesse caso, o que ele vai preferir? A gente olha que esse carbono é o carbono alfa, esse carbono aqui é o carbono beta, ele vai preferir arrancar esse hidrogênio que está no carbono beta, certo? E o hidrogênio no carbono beta, esse grupo butóxico, por ser muito volumoso e ser uma base forte, consegue remover esse hidrogênio, fechar então aqui a dupla ligação, a ligação π, e expulsar esse Br-. Esse aqui sim, com uma base mais volumosa, é uma reação do tipo E2, certo? Aqui, um nucleófilo um pouquinho menor, reação do tipo SN1. Ok, gente? Então é isso. Espero que tenham conseguido acompanhar aí as nossas videoaulas, acompanhar todos esses detalhes desses mecanismos, né? Sei que não é tão tranquilo assim, é muita informação, mas se vocês organizarem bem e forem anotando, né? Guardarem os conceitos da forma que ela foi exposta aqui, a forma que esses conceitos foram expostos, tá? Eu acho que vocês têm tudo aí para compreender e entender como que manipula uma reação desse tipo, né? Num meio que a gente tem 4 reações envolvidas, você direcionar para uma delas, para aquela reação e para aquele produto que tem interesse na síntese orgânica. Tá joia? Gente, muito obrigado. Então a gente encerra essa parte aqui. Nas próximas aulas a gente já vai mudar o assunto e dou a oportunidade também para o horário de atendimento vocês
trazerem possíveis dúvidas que vocês tiverem nessa parte da matéria. Tá bom? Gente, uma boa noite para vocês, muito obrigado e até a próxima.